Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez voltando para a gente falar do livro dos médiuns para umbandistas. Hoje nós estamos num capítulo do livro dos médiuns chamado sobre manifestações visuais, tá? É o capítulo 6. 4. Essa aptidão pode ser treinada ou desenvolvida com exercícios? A espiritualidade vai responder assim: pode, mas o melhor é que aconteça de modo natural, porque você tentar desenvolver ela de maneira não natural ou por exercícios, ela pode ludibriar o teu cérebro, beleza? Sempre na mediunidade a gente pensa de maneira natural. Depois que a mediunidade se desenvolve de maneira natural, você pode treiná-la e aí melhorá-la, mas normalmente ela aparece de maneira natural. Pergunta 5. Uma aparição pode ser provocada? A espiritualidade responde o seguinte: sim, mas é um evento muito raro, pois é uma mediunidade com características muito especiais. Então, você provocar uma aparição é muito raro, porque talvez você vá subverter a vontade do espírito. Então, tem que haver um processo muito mais rigoroso do que quando é aquele negócio. Quando um não quer, dois não brigam, né? Quando é de comum acordo, é mais fácil. Pergunta 6. Nas aparições, os espíritos podem se tornar tangíveis, ou seja, palpáveis? A espiritualidade responde: normalmente não, mas pode, por uma exceção, ocorrer, tá? Vamos lá. Pergunta 7. A forma do espírito é sempre aquela que ele mostra? É real aquela ali? A espiritualidade vai responder: assumem as formas conforme a necessidade e objetivos, bons ou maus, a qual o espírito ostenta. Ou seja, o espírito ele pode aparecer como um anjo ou como um demônio. Ele pode aparecer com arquétipos, por exemplo, dentro da nossa religião, aparecer como se fosse um orixá, na forma que nós entendemos que eles são. Ele pode aparecer como formas reais ou falsas, ou seja, um espírito manipular a forma, ele sendo uma pessoa querendo mostrar que é outra, para poder enganar. Outros para poder talvez dar um ar de maior intimidade com a pessoa. Mas o importante é a mensagem, tá? Pergunta 8. Os espíritos podem aparecer com outra forma além da humana? A espiritualidade sempre vai responder o seguinte: os espíritos são seres humanos. Portanto, esta é a forma base de suas manifestações. Mas podem se mostrar de variadas aparências. Ou seja, por exemplo, quem é o espírito que é meu guia espiritual? Ele aparece como caveira, ele aparece como quimbandeiro, ele tem lá os traços de boiadeiro. Mas o espírito em si é de uma pessoa. Ele simplesmente transforma o seu perispírito no arquétipo de Umbanda para se caracterizar como aquilo que eu acredito. Ele continua sendo o caveira, mas por trás, por exemplo, eu sou médico, então eu vou me vestir de branco, vamos colocar assim, de jaleco. Você vai estar me vendo, vai estar vendo a forma de uma pessoa vestida de jaleco. E aí vai estar lá escrito doutor otorrino. Mas quantos otorrinos tem por aí? Agora, o Alisson, médium umbandista, que também é otorrino,
ele pode se manifestar talvez de uma outra forma. Então, o arquétipo ele é um pouco diferente e o espírito se manifesta na medida da necessidade. 9. Quando mudam a aparência, por exemplo, existem algumas aparições que se manifestam como chamas, clarões, vultos. Por exemplo, Moisés entra no deserto e vê a sarça ardente, ou seja, um arbusto queimando. E ali ele conversa com esse arbusto. É literalmente o Espírito que está ali, o Espírito de Deus que está ali? Então, a resposta é apenas um efeito óptico para os médiuns que têm determinados graus de visão. É apenas uma projeção que o espírito faz na mente do médium. Ou uma emanação do perispírito que se mostra ou se observa de maneira parcial. Pergunta 10. E as formas de animais? A espiritualidade responde: pode-se mostrar como animais, mas de maneira transitória, pela plasticidade perispiritual. Então, eu vou colocar como observação aqui, por exemplo, determinados Exus que se mostram como cães. Isso pode ser uma mudança perispiritual dele ou uma projeção ótica para um médium que visualiza. E a história do Orixá Malé, que toda vez que aparecia, ele falou que apareceria uma borboleta azul. Então, são histórias que são contadas dentro da nossa Umbanda que vão falar a favor de mudanças de características espirituais, fazendo com que haja uma forma plasmada ou uma impregnação plástica ou agora me fugiu, uma projeção para que o médium veja daquela forma. Como ocorre a teoria como se processa essa mediunidade de visualização ou efeito de manifestação visual? Primeiro, a gente vai ter que ter, são dois perispíritos, o perispírito do médium, o perispírito do espírito desencarnado. E aqui, junto ao perispírito do médium, existe o ectoplasma. O perispírito do espírito acopla a sua energia com a energia do perispírito do médium e transforma essa energia numa terceira energia misturada, como se fosse, por exemplo, dois líquidos que se misturam, por exemplo, café com leite. Então, o leite só é uma coisa, o café só é outra, mas café com leite é uma terceira. Então, forma uma terceira energia pela mistura disso. Através dessa energia, o espírito faz uma projeção na mente do médium. Essa projeção, dependendo de onde ela atinja, vai ocorrer a manifestação visual. Por exemplo, se tiver no chakra frontal, que tem uma manifestação anterior e uma manifestação posterior. Se você tiver na manifestação posterior, nós vamos ter o lobo occipital. É onde o cérebro analisa as imagens. O médium ele vai visualizar através direto da área de recepção de imagem do cérebro. Portanto, ele pode ver de olho aberto ou de olho fechado. Existe uma projeção dessa energia que vai para o nervo óptico quando vem através do chakra frontal na parte anterior. Esse que vem pelo nervo óptico só vai ter condições de ver o espírito de olho aberto. E também existe uma projeção em que essa energia vai pelo chakra coronário
para a pineal e transmite para a área da memória. Dentro dessa centro da memória, ele vai ter uma imagem como se fosse um pensamento. Então você fecha o olho e, por exemplo, imagina uma pessoa que você não vê há muito tempo. Vamos colocar, você está sozinho, imagina o teu pai ou a tua mãe, um irmão que está distante. Você fecha o olho e vê o seu irmão. Você consegue ver o seu irmão com detalhe. Então, esse tipo de mediunidade visual, ele vai ver uma projeção de memória. E aí o médium não vê claramente o espírito, mas interpreta a imagem no seu centro da memória. E ocorre uma terceira alternativa. Esse adensamento do ectoplasma, através que envolve o perispírito do espírito, ele vai baixar a vibração até o espírito ter a vibração suficiente para, pela sua perceptividade de recepção de fluido, ter o processo visual, tanto de olho aberto quanto de olho fechado. Então, esses são os mecanismos da mediunidade de visão, certo? Então, que os irmãos fiquem com muita axé. Hoje foi uma aula um pouco extensa, mas que a gente possa entender um pouco mais dos fenômenos que ocorrem dentro da nossa mediunidade. Muito axé.